Evangelho de Marcos, 14 até o versículo 1 até o versículo 9. Vamos ler esse texto para a gente fazer uma reflexão, uma palavra que possa ser bênção para você. Diz assim: faltava apenas 2 dias para a Páscoa e para a festa dos pães sem fermento. Os chefes dos sacerdotes e os mestres da lei estavam procurando um meio de flagrar Jesus em algum erro e matá-lo. Mas diziam: não durante a festa, para que não haja tumulto entre o povo. Então Jesus, em Betânia, reclinado à mesa da casa de um homem conhecido como Simão o leproso, aproximou-se dela certa mulher com um frasco de alabastro, contendo um perfume muito caro, feito de nardo puro. Ela quebrou o frasco, derramou o perfume sobre a cabeça de Jesus. Alguns dos presentes começaram a dizer uns aos outros, indignados: por que esse desperdício de perfume? Ele poderia ser vendido por 300 denários e o dinheiro ser dado aos pobres. E a repreendiam severamente. Deixa-na em paz, disse Jesus, porque a estão perturbando. Ela praticou uma boa ação para comigo, pois os pobres vocês sempre terão com vocês, e poderão ajudá-los sempre que o desejarem, mas a mim vocês nem sempre terão. Ela fez o que pôde, derramou perfume em meu corpo, antecipadamente preparando-o para o sepultamento. Eu lhes asseguro que onde quer que esse evangelho for anunciado, em todo o mundo, também o que ela fez será contado para a sua memória. Amém? Eu gosto muito desse texto. Gosto de estar navegando nesse texto, porque esse texto é interessantíssimo, né? Ele é registrado nos 3 evangelhos, menos Lucas, não reporta esse fato aqui, mas João, Marcos e Mateus reporta. Eu gosto muito desse texto, admiro profundamente as coisas que tem por detrás das palavras desse texto. E se nós pudéssemos tirar aqui o texto áureo desse texto, é a expressão de Jesus: ela fez o que pôde. Ela fez o que pôde. Eu acho essa expressão de Jesus tremendamente interessante para a gente. E é com base nessa, ela fez o que pôde, que eu faço deixo essa minha palavra com vocês. Fazer o que posso fazer, devia ser a extração que nós podíamos aplicar a esse texto aqui, né? Fazer o que eu posso fazer dentro das minhas capacidades, né? Outro tema que podia dar, aproveitando as minhas oportunidades, né? Outro texto que podia dar, outro tema que podia dar, deixando legado para minha posteridade. Deixando legado para a minha posteridade. Então, esse texto daria esses temas de mensagem. Mas antes de falar sobre essa expressão maravilhosa, eu quero dizer duas frases que eu acho importantíssima quanto ao fazer. 2 frases. Primeira é essa aqui: Deus tem muito mais a fazer em nós do que nós fazemos para Deus. Amém? Repita comigo: Deus tem muito mais a fazer em mim do que eu fazer para Ele. Essa é a primeira ideia. A segunda frase é a seguinte: somos o que fazemos, mas somos principalmente o que fazemos para mudar o que somos.
Repita para você entender então. Repita: somos o que fazemos, mas somos principalmente o que fazemos para mudar o que somos. Entendeu? A frase é essa, a ideia é essa. Então, essa é a ideia transmitida do texto. Muito bem. Primeiro, para a gente interpretar esse texto aqui, a gente vai observar que 2 dias antes da Páscoa, Jesus, na casa dessa personagem por nome Simão, leproso, e ele foi leproso. Ele não é leproso, ele foi leproso, né? Mas ele tinha referência: Simão, o leproso, aquele que foi curado da lepra. Não sei se esse foi um dos leprosos que foram curados, mas este homem foi curado. Aí, o que chama atenção aqui é que Jesus na casa desse homem, ele estava, portanto, a 2 dias da Páscoa, né? E ele, na mesa da casa de Simão, aproximou dele uma mulher, que essa mulher é Maria. Foi cantada aqui, não é? Anderson cantou a música aqui, não foi? Maria, irmã de Lázaro, irmã de Marta. Esta Maria aqui, Maria, irmã de Marta, irmã de Lázaro. Essa Maria está lá com Jesus nessa oportunidade, não é? E diz que ela aproximou com um vaso de alabastro. Alabastro é uma pedra muito resistente, bonita demais. Eu tenho, por sinal, algumas peças de alabastro que eu trouxe do Egito, quando eu fui lá. Então, a peça de alabastro é uma peça muito cara, muito bonita, trabalhada. Então, eles trabalham a pedra e deixam o espaço dentro da pedra para colocar o perfume. Colocar o perfume. Então, o vaso de alabastro já é caro, é resistente, fortemente resistente. Eu acho que eu não conseguiria quebrar um vaso de alabastro facilmente. Ele é muito duro, ele é muito inflexível. Tem que botar força para quebrar um vaso de alabastro. Não sei que tamanho que era. Aí a gente observa o seguinte: que apesar desse vaso de alabastro ser uma peça linda, ser uma peça bonita, resistente e também cara, o que dentro dele tinha era mais caro ainda. Era muito mais valioso, né? A ideia é essa: o cofre, né? O que tem dentro do cofre vale mais do que o cofre. A ideia é essa: o que tem dentro de você tem que valer mais do que você mesmo. Amém? É essa a ideia: que o que tem dentro de você tem que valer mais daquilo que você é. Essa é a ideia. Então, quebrar um vaso de alabastro exigia esforços, né? Agora veja bem, é interessante a gente, quando vê esse texto aqui, é porque esse texto aqui, a gente ao lê-lo, né? Ao ler esse texto, a gente tem que reconhecer que essa mulher fez por merecer o elogio. Ela fez por merecer esse grande elogio. E que elogio! E que elogio! Essa mulher, ela entrou para a história do cristianismo para nunca mais sair. Tem 2000 anos que esse texto aqui é lido, pregado, é pensado, é texto. 2000 anos. Então essa mulher entrou na história do cristianismo para nunca mais sair, né? Transpôs tempo, transpôs geração, ciclo, transpôs tanto império, tanta coisa aconteceu, mas a história dessa mulher permanece ativa, né? Essa mulher está nesse texto aqui para nunca mais ser esquecida. Para nunca mais ser esquecida. Portanto, ela está aqui para ser eternamente lembrada. O texto diz bem claro, esta mulher, o que ela fez será contado por todo mundo para a sua memória. Para a sua memória. Então essa mulher, o que ela fez é o testemunho que nunca mais ninguém vai esquecer dela.
e ela sempre será lembrada. Ela deu, o que ela fez é um exemplo, o que ela fez é um testemunho, o que ela fez ajudou a anunciar o evangelho, o que ela fez dá inspiração para a gente, o que ela fez é um legado, é um patrimônio espiritual, né? Agora, a gente precisa, ela fez o que ela podia fazer, ou seja, ela era o máximo, era aquilo que era, daí dava conta, era a possibilidade maior que ela tinha de fazer um ato grande, nobre, digno, de ser lembrado e nunca mais ser esquecido. Era isto, ela não tinha outra coisa, né? Então, a gente quando lê esse texto aqui, a gente tem que ter em mente o seguinte, aí tem que ter em mente, tem em mente o que Jesus fez por mim, tem em mente o que Jesus fez por mim, amém? Aí, quando você pergunta tendo em mente o que Jesus fez por mim, eu tenho que considerar, portanto, aquela expressão do salmista, né? O Salmo 116. Que daria ao Senhor, que darei para o Senhor, por tantos benefícios que Ele tem feito a mim. Então, cada pessoa em particular, ela tem que ter inteligência e a capacidade de compreender, de avaliar, de ter noção, de ter uma correspondência do que Jesus fez para ele, fez para mim e para você. Nada pode ser comparado, nada pode ser avaliado, nada pode ser assim, entendido melhor do que o que Jesus fez por mim. Nada é melhor. Não tem ouro nem prata, nada é melhor do que Jesus fez por mim. Agora veja bem, aqui nesse texto tem uma compreensão que a gente precisa fazer. Essa mulher diz que ela fala bem assim, o texto fala bem assim: ela praticou uma boa ação para comigo. A expressão boa ação, a palavra boa ação aqui, ela, na verdade, traduzida, quem gosta de falar nos gregos aí, no original, ela fez uma ação bela, uma beleza de atitude, uma beleza de ação. Uma boa ação aqui é como belo, como algo extravagante, algo maravilhoso, algo especial. Então ela fez uma bela ação, uma bela ação. Então, fazer por Jesus é uma coisa, e fazer para Jesus é outra coisa. Eu, como pastor, como pregador do evangelho, como dirigente de igreja, eu faço para Jesus. Faço para Jesus, aliás, faço por Jesus. Faço por Jesus. E fazer por Jesus, eu tenho os meus benefícios particulares, né? Porque ser pastor dá prazer, dá alegria, né? Dá orgulho. Ser pastor dá entusiasmo, dá motivação, e assim a gente se sente importante. Então, para Jesus, por Jesus, é ser pastor. É o benefício que eu tenho por fazer alguma coisa para Ele. Por exemplo, o fato de você dar uma esmola, fazer uma caridade, você não está fazendo por Jesus. Você não está fazendo para Jesus. Você está fazendo por Jesus. Está entendendo? Então, o fato de eu fazer um ato de bondade para alguém, o ato de eu orar por algum enfermo, alguma coisa, eu faço por Jesus. Quando eu faço o ato para Jesus, é uma atitude exclusiva, única, personalística, para Jesus. E Jesus fala bem que ela fez uma bela ação para mim. O que ela fez para mim interessa a mim. É interessante a mim. Então, o que ela fez para Jesus, fez por amor, por gratidão, por reconhecimento, para a glória e louvor do nome dele.
e fez exclusivamente para Ele. Para Ele. Apesar de que ela contrariou algumas pessoas, mas ela fez para Jesus. Então, por Jesus é uma coisa e para Jesus é outra coisa. Tá? Você, às vezes, vai fazer muita coisa para Jesus. A gente precisa ter em nosso legado, em nosso histórico, em nosso currículo espiritual, algo que nós fizemos para Jesus. Exclusivamente para Ele. A glória foi dele, o louvor foi dele, quem recebeu foi Ele e mais ninguém. Não é ninguém. Porque às vezes nós fazemos alguma coisa por Jesus e nós somos beneficiados. Não é? Ser pastor, benefício quem é pastor. Não é? O fato de você ser um cantor, né, é um benefício você exercer uma atividade. Agora, fazer para Jesus é bem mais secreto, é bem mais exclusivo, né? É bem mais diferente. Agora, veja bem, essa mulher, ao fazer a atitude que ela fez com a atitude dela teve a seguinte característica: motivação certa. Motivação certa. A motivação dela era uma motivação digna. Era uma motivação de resultado bom e certo. Era uma motivação em que não tinha nenhuma outra coisa a não ser a glória atingir a pessoa de Cristo. Então a motivação era certa. Então esta mulher, ela mostra para a gente o segredo, esse segredo para que nós também possamos entrar para a história. O segredo para entrar para a história é fazer coisas com motivações certas. A outra coisa que a gente observa essa mulher é que ela aproveitou a oportunidade. Aproveitou a oportunidade. Essa é a única oportunidade que ela tinha. Não teria outra. Jesus estava caminhando para Jerusalém para ser crucificado, para ser morto, há 2 dias da Páscoa. Então é o último momento. É o último momento que ela tinha, a última oportunidade que ela tinha era aquela de fazer aquele ato. Ela tinha que fazer um ato, ela tinha que fazer uma obra, ela tinha que fazer uma ação bela, de modo que essa ação pudesse glorificar o nome de Jesus. Irmãos, há oportunidades que voltam, mas a maioria das oportunidades não voltam mais. Aproveitem as oportunidades que você tem para glorificar, para exaltar e fazer alguma coisa para Jesus antes que seja tarde demais. Veja bem, em Efésios fala para nós aproveitar as nossas oportunidades. Aproveitar as nossas oportunidades. Colossenses da mesma forma, aproveitem as oportunidades. Ou seja, não deixe para amanhã o que você tem que fazer hoje. Não deixe para amanhã o que você tem que fazer hoje. Sabe por quê? Porque muitos amanhãs não aconteceram mais. Muita gente foram prejudicada, foram destruída, saíram da história, não deixou legado, porque não soube aproveitar o dia de hoje. Hoje é o seu dia, hoje é a sua história. Portanto, antes que seja tarde demais, faça alguma coisa que louve, que engrandeça, que justifique, que alegre o coração de Jesus. Jeremias capítulo 3, versículo 15 ao 16 fala: olha, é um perigo as pessoas às vezes não saberem o que estão fazendo. Elas fazem esperando uma coisa e acontece outras, Esperando bênção, acontece maldição. E esperando luz, acontece trevas. E esperando vitória, acontece derrota.
relacionado à intenção, à qualidade, à atitude da motivação pela qual você faz. Eclesiastes, capítulo 9, versículo 10, fala assim: o que as tuas mãos tiverem de fazer, que faça com todas as suas forças. Pois na sepultura para onde vai, não há atividade, não há planejamento, não há conhecimento e não há sabedoria. Entendeu? Está me entendendo o texto falando? Olha, o que as tuas mãos tiverem que fazer, faça com todas as suas forças. Porque para a sepultura onde você vai, e vai mesmo, viu? Queira ou não queira, vai mesmo. E não deixa ser aquele velhinho, né, que chama o netinho, chama o filhinho: oh, meu filho, que pena que eu não fiz o que eu podia fazer. Ah, se eu tivesse outra oportunidade. Ah, se eu pudesse voltar no tempo, eu fazia o que eu devia fazer. Oh, entenda isso. Faça o que você pode fazer enquanto você tem forças e oportunidades. Agora, o que essa mulher fez, primeiro tinha qualidade. O que ela fez tinha qualidade. Ela tinha qualidade de que estava fazendo. Ela tinha sentido e razão. Ela tinha sentido e razão que ela estava fazendo. Tinha valor, tinha alto preço. E outra coisa, o que ela fez causou impacto. Fez diferença. Tornou exemplo. Causou impacto. O que ela fez causou impacto. Então, o que ela fez não foi uma ação comum, irmãos, que qualquer um pode fazer. Não foi coisa de que qualquer um pode fazer. Agora, a resposta é essa: muitos não fizeram e não fazem o que essa mulher fez. Qual a razão? A razão está no texto. O conceito de alguns discípulos: isso é extravagância, isso é desperdício, é perda de tempo, é gasto desnecessário. A razão é esta: você não faz o que deve fazer porque você está atendendo a sugestão de alguém. Para que isto? Para que ir na igreja toda semana? Para que isto? Para que orar? Para que jejuar? Para que dizimar? Para que ofertar? Para que isso? Isso é extravagância, é desperdício, é perda de tempo. E alguns crentes estão acreditando nisso. Algumas pessoas não fizeram o que ela faz, ou não fizeram o que ela faz, é porque eles pensam que isso não é importante para Jesus. A cabeça de alguém é ser muito mais nobre, muito mais digno eu levar um prato de comida para quem está fome, né? Eu vi aqui uma pessoa falando aqui, numa ação assim, é como se Jesus estivesse fazendo por mim, né? Ou eu fazendo por Jesus. Tem coisa que eu faço por Jesus para o próximo, mas tem coisa que eu não faço para o próximo, faço só para ele. Está entendendo? E tem algumas pessoas que pensam que o mais importante é você fazer alguma coisa. Olha, pregar o evangelho é maravilhoso, mas muito mais importante do que pregar o evangelho é fazer algo exclusivo para Jesus. É ter essa experiência, né? Havia mais coisa importante a fazer: dar cesta básica, dar esmola, né? Fazer caridade, é mais importante. É bom fazer isso, mas isto não substitui o fazer para Jesus. Olha, veja bem, nem tudo que se faz para o próximo ou para si próprio serve para Jesus, tá?
Não pense que ao fazer algum favor, alguma caridade para o seu próximo, está fazendo para Jesus. Isso é engodo. Isso não é verdade. Isso não é bíblico. Pode ser fazendo por Jesus, mas não para Jesus. O que essa mulher fez aqui foi um ato exclusivo dela e Jesus. Agora, mas para Jesus é só você e mais ninguém. Para Jesus é só você e mais ninguém. É sua história pessoal, a sua experiência pessoal com Jesus. Ora, veja bem, a diferença dessa mulher da unção de José de Arimateia é a seguinte: a extravagância de José de Arimateia foi maior do que ela, né? Só tem uma coisa: José de Arimateia mandou os seus discípulos derramar o óleo perfumado em Jesus. Foi ele que fez. Então, o que eu tinha concluído para você? A ação dessa mulher é muito mais nobre, muito mais digna, é muito mais extensa do que a ação de José de Arimateia. José de Arimateia fez por Jesus. Essa aqui fez para Jesus. Para Jesus. Olha, esse texto aqui é o seguinte: o que nós concluímos? Depois da morte dessa mulher, o que será lembrado dela? O que será lembrado dela? A história dela vai resumir. Se a história dela, por exemplo, desse 2 volumes, vai sintetizar, né? Sintetizar os 2 volumes. Ela fez o que pôde. Você entendeu? O ato dela substitui todas as outras atividades. Ela será lembrada por aquilo que ela fez, porque podia fazer. Fazer por Jesus, com motivações certas, tem que ser exclusivamente para louvor e para a glória dele. Não interessa mais ninguém, só interessa a ele. Agora, essa mulher, ela quebrou o protocolo, quebrou regras humanas. Fazer para Jesus, irmãos, a gente quebra protocolo, a gente quebra regras, a gente sai da formalidade, a gente rompe com a opinião dos outros, a gente não importa o que os outros vão falar da gente, a gente não interessa o que os outros vão pensar de mim, eu quero fazer para Jesus. Você entendeu? Essa mulher aqui não perguntou para os mestres da lei, não perguntou para Simão, não perguntou para ninguém se ela podia fazer, se aquilo estava certo. Não, ela fez porque ela sabia o que estava fazendo, tinha razão de ser, e o que ela fazia dava toda a glória e louvor ao nome do Senhor. Olha, fazer para Jesus, você contraria gente. Às vezes você sabe você, irmã, aquela irmã que ganha a sua aposentadoria lá, aí separa o dízimo, entrega para a igreja, a sua filha que não é crente. Ei, mãe, a senhora inteligente, mãe, dando dinheiro para a igreja, né? Para que isso? Para que isso? Não precisa disso não, mãe. Irmã ou irmão, o que vocês faz para Jesus contraria muita gente. É ou não é? Contraria parente, contraria o vizinho, contraria o amigo, né? Contraria as pessoas. Mas o que você faz para Jesus, né? Você está fazendo é superar opositores. Você está fazendo para Jesus é aquilo que tem preço que ninguém pode pagar, tem qualidade que ninguém tem importância que ninguém sabe o valor. É exclusivo para ele. Um vaso de alabastro de unguento correspondia, na verdade, segundo aí o relato, 1 ano de salário, trabalho.
Vamos supor aí que a pessoa ganhava aí R$2.000 por mês. Então, 24 mil total, né? É um ano de trabalho. Provocar discussão, é provocar contenda, é provocar contrariedade. Aí essa mulher, ela fez esse ato. Ela colocou dentro do vaso de alabastro. Aí colocou, o texto bem claro, colocou um vaso de alabastro. Essa mulher colocou num frasco de alabastro um perfume muito caro, feito de nardo puro. Não teve contaminação, não teve acréscimo nada, puro, originário. E ela colocou no vaso de alabastro esse unguento. Esse vaso que é difícil de quebrar, precioso perfume. Quebrando o vaso de alabastro, derramou todo o seu conteúdo. Não deixou nada, não deixou reserva nenhuma, total. Total. Algo extraordinário. A ideia é: supere a você mesmo, irmão. Supere a você mesmo. Faça o máximo que você pode fazer. Faça o melhor que você pode fazer. Faça tudo que está ao seu alcance fazer. Eu penso o seguinte, que a razão porque muitos crentes vão ficar 30, 40 anos na igreja e não tem história nenhuma para contar. Não vai ter nenhuma currículo para ser mencionado. Por que isso acontece? Sabe por quê? É porque a grande parte da cristandade, de uma forma ou de outra, eles acompanham a filosofia de Judas Iscariote. Problema social, né? Atividade social. Vamos fazer atitudes sociais, né? Vamos pensar no pobre, pensar nos mendigos, pensar nos moradores de rua. Não, pensar nos pobres, pensar no morador de rua, pensar nos famintos, é obrigação do homem na terra, seja ele crente ou não crente. É comunista, socialista, capitalista, democrático, todo mundo, um pacote, seja da igreja que for, da origem que for, todo mundo tem a obrigação de fazer isso. Isso é obrigação do homem. Mas essas obrigações do homem não substitui a obrigação, a devoção que eu devo fazer para Jesus. Eu penso o seguinte, que muitos de nós não temos história para contar, porque nós somos miseráveis espirituais. Mão de vaca espiritual. Mendigos espirituais. A gente não consegue fazer aquilo que dá sentido maior para o ser cristão. A gente é muito raquítico nessa atividade. Aí Jesus, ele usou esse texto aqui para julgar a ação daquela mulher, julgar a ação da mulher. Ele fez o julgar. Ele fez o julgar. Ele julgou aquela ação assim, como uma bela ação. Uma bela ação. Para comigo. Não foi para ninguém, não. Foi para comigo, Jesus disse. Uma bela ação. Essa ação sua, mulher, tem generosidade, tem motivações certas. Essa ação de sua mulher, ela está fora de todo o desinteresse pessoal. Ela tem uma fé única e exclusiva, uma fé genuína. Essa sua ação, mulher, ela cheira o amor da generosidade. Ela indica essa mulher que a sua ação tem
um perfume agradável que agrada às narinas do Senhor nosso Deus. Essa mulher entrou para a história do Evangelho de Cristo para nunca mais sair. Ela é honrada e lembrada por toda a eternidade. Deixa eu falar para você aqui. Não é fazer muito não, sabe? Não é fazer muito não. Porque muitos fizeram muitos e não receberam o julgamento que essa mulher fez. Não é fazer muito, é fazer coisas para Jesus com qualidade que ele chegue ao ponto de julgar uma bela ação para comigo. Para comigo. Não é fazer muito, é fazer o que pode fazer. Agora, por favor, o que você pode fazer e não faz é pecado. É pecado. É atraso de vida, sabe? É atraso de vida. É falta de interesses mais nobres e mais dignos em relação ao que Jesus fez para você. Agora, algumas considerações sobre o que posso fazer. Ou fazer o que posso. Fazemos o que podemos, o que damos conta, o que está ao nosso alcance. Deus nunca vai exigir de você coisa que você não dá conta de fazer. Não vai exigir. Deus nunca vai pedir para você fazer o que você não pode fazer. Mas o que você pode fazer, Ele simplesmente espera que você faz. Ele espera que você faz. Aí, eu e você, nós seremos lembrados por aquilo que nós fizemos. Por aquilo que nós fizemos para o Senhor. Um das arrependimentos maior da história de um homem, de uma pessoa, não é? Quando ele encontra separado eternamente com Deus, ou na encruzilhada da vida, a pergunta mais comum, a pergunta mais normal: o que eu podia fazer e não fiz? O que eu podia fazer e não fiz? Não preguei aos meus familiares e amigos quando podia. Não visitei quando podia visitar. Não ajudei quando podia ajudar. Não servi quando podia servir. Não pedi perdão a quem devia pedir perdão. Na beira, hoje eu visitei uma pessoa no leito de enfermidade, e aquele estado já quase que terminal. Eu, olhando aquela cena, avaliei a história daquela pessoa e perguntei para mim: se essa mulher pudesse arrepender do que ela podia fazer e não fez. Mas não dá tempo mais. As horas estão terminando. Agora, interessante, irmão, você pergunta: pastor, e para ser salvo, o que eu posso fazer? Nada. Fazer nada. Jesus fez tudo. Não precisa nada. Pagar preço nenhum. Nada. Não precisa fazer nenhum sacrifício. Nada. Foi tudo pago por você na cruz do Calvário. Agora, para ser salvo, eu não preciso fazer nada. Agora, preste atenção. Para eu continuar salvo, eu tenho que fazer. Para eu ser salvo, não paguei nada. Foi de graça. Foi de graça. Todos os meus pecados, tudo que eu fiz, foi perdoado. Mas para continuar salvo, eu tenho que fazer. Eu tenho que permanecer. Eu tenho que santificar. Eu tenho que exercer a fé. Eu tenho que testemunhar. Eu não posso mais pecar. Eu tenho que louvar a Deus, agradecer a Deus. Agora, eu preciso entender o seguinte: quando eu não faço o que eu posso fazer, 4 coisas estão acontecendo. Primeiro, negligência. Segundo, imprudência. Terceiro, indolência.
E 4, falta de sabedoria. Primeiro, negligência. Segundo, imprudência. Terceiro, indolência. Sono espiritual. E 4, falta de sabedoria. Este ano, eu preciso fazer mais para o Senhor. Este ano, eu preciso ser melhor para meu Deus. Esse ano, eu preciso ter qualidade de ações mais nobre para Jesus. Esse ano, eu preciso ter oferta de maior valor de vida para Jesus. Este ano, eu preciso fazer aquilo que eu posso fazer. Eu estou descobrindo, irmão, depois de 70 anos, que tem muita coisa que eu preciso ainda fazer. E vou fazer em nome de Jesus. Aleluia. Veja bem, 2 Crônicas, versículo 32, versículo 25, conta a história de Ezequias, né? Diz assim: Ezequias não correspondeu aos benefícios que lhe foi feito. Ai, ai. Ezequias não correspondeu aos benefícios que lhe foi feito. Rapaz, irmão, por favor, essa correspondência não pode acontecer com você. Eu queria pedir a você, corresponda ao que Cristo fez por você. Corresponda. Rompa com a opinião dos outros para você fazer o que você precisa fazer para Jesus. Supere você mesmo no interesse do Senhor da sua vida. Supere você mesmo, irmão. Faça o que pode, enquanto tem oportunidade. No seu histórico espiritual, eu e você precisamos ter algumas ações belas. Algumas ações belas que só você e Jesus sabe, e você tem o julgamento dele. O julgamento dele. Você, meu filho, você, minha filha, fez o que você podia fazer. Eu quero ser lembrado não pelo trabalho que eu dei. Eu quero ser lembrado não pelos pecados que eu cometi. Eu quero ser lembrado não pelo um passado escuro que eu tive. Eu quero ser lembrado não pela construção que eu fiz. Eu quero ser lembrado o que eu fiz para Jesus. Está entendendo? Eu quero ser lembrado o que eu fiz para Jesus. Aleluia. E o que você pode fazer para Jesus é muito especialmente personalístico. E você sabe o que você pode fazer para Jesus, tá? Eu queria convidar você a ficar de pé para nós orarmos esta noite. Eu queria orar para que nós tenhamos graça do Senhor Jesus, para que nós saibamos aproveitar as nossas oportunidades. Aproveitar as nossas oportunidades. Eu queria orar para que Deus nunca deixasse que a gente tivesse assim, comodismo, a fraqueza de conformar com negligência. A gente nunca é ser imprudente, nunca é ser indolente, e a gente tem sabedoria. O homem sábio, ele faz o que agrada ao seu Senhor. Eu queria pedir a Deus para a sua vida, para que esse ano que inicia, irmãos, eu quero que você entenda uma coisa. 2026 começa no mundo uma nova história. O mundo mudou, irmão. O mundo não é mais o que era. A perspectiva das nações são outras da que eles faziam alguns dias atrás, são outra. O mundo alterou, tá? As coisas mudaram. A concepção de política, de economia estão mudando. A concepção de soberania estão mudando.
Sabe o que eu entendo por isso? É hora de nós também mudarmos. Nós mudarmos na nossa concepção que às vezes tivemos no passado. Nós entender que Deus está inaugurando um novo momento para a igreja da agora para frente. O que você não fez ainda, você tem a oportunidade de fazer. Mas eu quero dizer para você o seguinte: o que é para a glória do Senhor, o que é para louvor dEle, o que é nação bela para Ele, não deixe de fazer. Não deixe de fazer. Faça, porque você tem oportunidade de fazer, então faça. Eu queria orar, eu queria pedir para você que você dissesse para Jesus: Jesus, eu me interesso fazer aquilo que serve para o Senhor, aquilo que agrada o teu nome, aquilo que louva o teu nome, aquilo que engrandece o teu nome, aquilo que leva a minha história para ser uma história de legado, de memória eterna. Você que resiste deixa eu falar para você aqui. Tem muitas mulheres que resistem. Um marido ignorante, brutal. Um marido indelicado. Talvez até insuportável, mas suporta para Jesus. Sabe, mulher, se você, no seu casamento, você sofre alguns tipos de coisas, você faz para honrar a fé, honrar o nome de Jesus, fique sabendo que você, a sua história está sendo escrita. A sua fidelidade à palavra dele será legado na sua história para toda a eternidade. Se você, quando eu aceitei Jesus, na minha juventude, que eu voltei para Jesus aos 20 anos, eu rompi com os meus amigos. Eu tinha amigos bacana, amigos, sabe, de elite, amigos que me punha para cima, belas festas, belos lugares. É quando eu converti para Jesus, a primeira coisa que eu falei com alguns amigos foi: só me desculpar, mas de hoje em diante não ando mais com vocês. Eu não acompanho mais vocês. Eu não vou onde vocês vão. Sabe por quê? Eu agora sirvo a Jesus. Amém? Romper com os amigos que te levam para o inferno, para o que é mal, é você fazer para Jesus. Sabe aquele vício que você tem? Aquele vício que quer te levar para ser uma pessoa que não consegue libertar? Quando você rompe com esse vício, você está fazendo para Jesus. Sabe por quê? Quando você faz isso para Jesus, seu filho engrandece o nome de Jesus. Graças a Deus que meu pai está sendo liberto, que meu irmão está sendo liberto. Quando você faz alguma coisa para Jesus, causa impacto no meio seu, irmão, na sua família, no seu derredor. Mas por favor, a sua vida tem que causar impacto na sociedade e na família. Não seja negligente nisso, não. Faz como essa mulher. Seja a última hora, a última oportunidade. Mas faça, porque o que você faz vai determinar o que você é. Amém? Levante sua mão ao céu, por favor. Senhor Deus, ajuda nós, Jesus, a construir legado aqui na terra, Jesus. Ajuda nós, Senhor Jesus, fazer nossa memória, Pai Santo, com atos nobres, com atitude digna, Senhor, com ações belas. Que nós saibamos, ó Pai, viver dedicando, Pai, atos e motivações certas no fazer para o Senhor. Ajuda nós, ó Pai, a entender que o mais importante é a Tua glória, o Teu louvor. Que nossa vida tem que render a Ti, Senhor. Pai, nos ajude a ser homens e mulheres, que não tenhamos reserva nenhuma com o Senhor. Que nós tenhamos coragem, disposição, prontidão
de quebrar nossa vida diante do teu altar e derramar por inteiro, Senhor, na tua presença. Deus glorioso, nós queremos ser julgados pelo Senhor nas nossas atitudes, nas nossas ações, Senhor, para que o teu nome seja glorificado na minha vida, na vida do meu irmão, na vida desta igreja, na vida deste povo, Senhor, em nome de Jesus, Senhor.